Hoje, sábado, dia 27 de setembro. E hoje, gente, como é que a gente tá aqui trazendo para vocês algumas coisas que eu tinha falado ontem à noite sobre a festa, o beijo da Duda no Matheus, que repercutiu, né? Repercutiu e continua repercutindo bastante, tá? Continua repercutindo ali, mas basicamente por causa daquela fala do Dudu sobre biscate, que eu trouxe ali no vídeo anterior e que eu achei inadequado, mas muita gente não acha que seja assim inadequado, mas enfim, estou trazendo aqui o que a gente precisa trazer. Eu estou aqui abrindo, enquanto eu falo com vocês, né, eu estou abrindo aqui o aplicativo lá do Record Plus para continuar assistindo, né, para saber o que está rolando por lá. E olha, vou contar para vocês, tá? Tá a maior confusão ali, tá a maior coisa ali por causa dessa ideia de fiscalização do que eles estão comendo. Tá chato isso, gente, tá chatérrimo, tá? Mas a gente tem muito mais coisas do que falar. Se vocês acharam que a saída da Gabi ia acalmar os ânimos, vocês acharam errado. A festa rendeu mais do que muitas confusões que rolaram a semana inteira. A gente teve essa formação de casal entre a Duda e o Matheus e o Mesquita, quase um trisal ali. A gente teve treta por bebida, a gente teve pessoas esfregando o travesseiro no rego. E um surto por causa da palavra cachorra. Então se segura aí na cadeira, porque a madrugada foi uma loucura. Eu vou te contar, obviamente, os principais detalhes de toda essa história, né? E muito do que eu vou te falar aqui, provavelmente, a Record sequer vai mostrar isso para vocês, tá? Porque a Record, às vezes, não mostra nada desses detalhes do programa. Mas a gente vai começar exatamente lá pela briga de cerveja. O que foi que aconteceu? Durante a festa, o Guilherme começou a reclamar que estava faltando cerveja e que o Matheus estava consumindo a cerveja praticamente sozinho. A partir daí, o que foi que aconteceu? A Carol continuou a reclamação e a Carol resolveu esconder então a bebida. A festa mal começou e o principal assunto já estava isso. O copo. O consumo de álcool do Matheus virou o centro das atenções e o motivo para algumas alianças na intenção de colocá-lo na roça. E não demorou muito para os peões notarem que a bebida estava sumindo numa velocidade impressionante. E aí eles começaram a falar do Matheus, que o Matheus bebia muito. A galera se revoltou e começou a esconder cerveja. E especialmente a Carol. A Carol escondeu cerveja. Ela, o Nizam e outros ali pegaram a cerveja e esconderam assim atrás de um dos cenários da festa, para que o Matheus não visse. Aí eles reclamaram ali dessa bebida, reclamaram que era um absurdo uma única pessoa beber tanto. Disse aí o Chia, conversando com a Martina, o Matheus tá ali dizendo que não tem mais breja, ele tá procurando muito, ele tá louco por uma breja. Aí a Carol depois falou ali, tem alguém ali com boca de funil, acabaram a cerveja toda. E aí ela mira lá no Matheus, e aí ela diz ali que o Matheus bebeu toda a cerveja, que o Matheus bebeu tudo. E aí, nesse momento, o Will conversando ali, tá? Chegou à conclusão de que eles precisavam então se unir para votar no Matheus, justamente por causa dele beber demais.
O que começa no copo termina na roça. O comportamento do Mateus já selou o destino dele com um grupo na casa querendo votar nele. Foi a primeira combinação de votos da noite, tá? Isso foi feito ali do lado do bar. Aí o Nizam fala assim, né? Porque isso continuou ali na maior coisa, continuou ali na maior reclamação. Lá dentro da casa, a Carol continuava gritando que o Mateus tinha acabado com a bebida, que o Mateus tinha bebido demais. Aí o Nizam ali falou que ele já ia votar mesmo no Mateus, que ele, o Gui e o Chia já estavam prontos para votar no Mateus. Aí o Will fala, eu também vou votar nele, mas você não pode falar para as meninas, disse aí o Will para Carol. E aí o Nizam depois começou a fazer uma análise psicológica das pessoas que bebem demais. Disse o Nizam, as pessoas que estão bebendo demais na festa são as mesmas pessoas que não fazem nada na casa. E o que tu tá fazendo, Nizam? Desculpa, porque eu assisto 24 horas a casa. Eu assisto, acompanho 24 horas. Eu também não vejo o Nizam fazer absolutamente nada na casa. E olha só, limpar banheiro, fazer comida, lavar roupa e passar vassoura na casa não dá prêmio pra ninguém. Eu pensei que isso tinha ficado claro pra eles desde o Power Couple. Eu juro que eu pensei nisso. Que eles tinham compreendido isso. Mas não, eles não compreendem. Eles próprios acabam se colocando nessa situação. Enquanto isso, né, vocês já viram aqui a Duda, o Mesquita, o Mateus ali. Começou toda uma pegação ali, né? Vocês já perceberam isso. Aí no meio dessa história toda, a Carol foi levando isso lá pra fora, que eles tinham que votar no Mateus, porque o Mateus estava consumindo muito a comida, porque o Mateus isso, o Mateus aquilo, Mateus ali tá acabando com tudo e tal. Chatos. Chatos. Tão chatos que até a Gabi e a Ioná estavam falando que elas estavam cansadas e de saco cheio dessa patrulha. De comer, de só comer o que poder comer, o que outras pessoas deixam elas comerem. Para Gabi e a Ioná, a fiscalização já passou dos limites. Disse aí a Ioná que até o sabonete a galera da casa ali da fiscalização tá regulando. Disse Ioná, numa festa eu não posso mais pegar uma coisa para comer? Tá terrível. O Chia e os meninos, tudo olhando para mim, me fiscalizando para quando chegar aqui jogar na minha cara. Disse aí a Gabi, respondendo a Ioná, eu não concordo com isso. Tudo eles fiscalizam. Se você lava um prato, eles fiscalizam. E aí a Ioná fala, até os sabonetes eles estão fiscalizando e contando. Quer dizer, o contando já fica por minha conta, mas ela quis dizer isso. E tá chato, gente, tá chato. Pensa numa coisa chata essa fiscalização de comida. Eu nunca tinha visto isso na fazenda. Eu sei que tem 25 pessoas na casa, é muita gente. A comida que chega semanalmente não é suficiente para todo mundo. Todos nós sabemos disso. Mas em nenhum momento, em nenhuma outra temporada, teve fiscalização. Sério, eu nunca tinha visto isso. Nunca. É a primeira vez acompanhando a Fazenda do jeito que eu estou acompanhando, que eu vejo alguém ali reclamar de fiscalização por comida. Eu nunca tinha visto isso. Mas enfim, durante a festa, né, vocês viram aí agora a Duda, que foi, eu acho que para mim, o maior destaque da noite. Porque ela beijou o Mateus, ficou ali dando uns pega no Mesquita e ainda foi chamada de cachorra pelo Valério. Mas vamos lá para essa história desde o começo, né? Vamos lá. Primeiro aí elas estavam na festa, os dois. É um quase romance, né? A noite foi da Duda, não tem como não ser. Enquanto Mesquita tentava uma aproximação cheia de DRs ali, o Mateus foi mais certeiro
inteiro e deu bote em cima do Mesquita. Primeiro começou aí com essa conversa na festa que não deu pra gente entender o que eles estavam falando. Só que o Mesquita tava falando com a Duda ali e tal, aí a Duda fala pra ele que era só amizade o que eles tinham. Aí ela começou a levar ele no papo. Olha, eu vou te contar, viu? A menina tem 19 anos e com 19 anos ela sabe desenrolar as coisas. No papo. No papo ela assim, dá pra ver, tá? E assim, não é querendo dar razão pro Dudu, mas não tem como. Porque querendo ou não, gente, o que o Dudu falou ali, eu não gosto do termo que ele usou, mas não deixa de ser verdade. As meninas estão sim usando desses artifícios para conseguirem fazer o jogo delas. Não acho que seja o jogo mais honesto e certeiro desse mundo, não estou falando sobre isso. Mas é o que elas estão fazendo. A Saori ali indo com o Wallace, depois se voltando para o Dudu e a própria Duda com o Mesquita e o Matheus. Então dá pra gente ver que tem toda essa movimentação ali. Dá pra gente perceber isso. E dá tanto pra gente perceber isso que eles tentaram ali desenrolar mesmo essa história. Só que a Duda levou ele no papo. O Mesquita passou boa parte da festa tentando desenrolar alguma coisa. Só que a Duda, ela se esquivava elegantemente, usando a carta da amizade e até a preocupação com a família. Disse a Duda aí pro Matheus: a minha bisavó tá assistindo. Disse ela: não complica muito, Mesquitinha. Aqui é muito complicado, por isso é amizade. Aí o Mesquita fala assim: amizade, né? Eu entendi. Por isso você colocou este salto alto hoje? E ela fala que a bisavó dela estava assistindo. Aí, enquanto ela estava no momento com o Mesquita, em outro momento, ela já saiu ali, né? Porque ela estava ali se desenrolando com o Mesquita, ó, pra você ver. Ela ficou ali no momento com o Mesquita. E aí, ó, eu fiz só o corte para mostrar para vocês que ela também estava desenrolando com o Matheus. E aí, no meio disso tudo, ela ali, ó, não dá pra dizer que ela não tava gostando, ela até tava. A cara dela deixa isso claro pra gente. Mas a amizade ali foi algo que ela deixou bastante claro, que era só amizade. Aí o Wallace foi lá e tirou o Mesquita da conversa, deu uma bronca no Mesquita, falou ali: olha, cara, a festa é uma vez por semana. Na moral, é vacilo você ficar indo atrás dela. É vacilo. E aí, olha quem foi que deu o bote. O Matheus. Matheus foi lá, Matheus pegou a Duda de jeito e deu um beijão nela. Depois, né, que o Wallace tinha já separado os dois ali, já foi o Matheus atrás da Duda, e aí lá naquela parte que dá acesso à casinha da árvore, aquele murozinho lá, foi lá o Matheus e deu um beijão nela. E aí eles foram para a casinha da árvore. E como isso aqui é muito, mas muito importante para a gente mostrar para vocês, a gente vai mostrar isso em vídeo mesmo, tá? Eu espero que a Record não me dê strike por causa disso. Afinal, isso aqui já virou, já tá circulando rede social aí, tá todo mundo falando sobre isso. Então, olha aí que beijão os dois deram. Inclusive, nesse momento, eu estava online com vocês falando sobre esse beijão. Olha só. Gente, eu tiro o som, tá? Porque o som aqui não importa, tá? É só de música. Os dois deram um beijão, olha aí. Os dois, assim, se beijaram tanto. E eu tava online com vocês falando sobre isso. Eu tava vendo isso. Tanto que eu procurei outras fontes para mostrar para vocês a cena. Rolou um beijão, tá? E aparentemente ela tava muito afim, né? Deu para vocês verem aí o quanto que ela tava afim. Assim, não que eu repreenda. Eu não vou repreender não, porque afinal de contas, né, eu não culpo ela.
Não culparia. Afinal, o Matheus, né, deu pra ver aí o quanto o Matheus é bonito. Agora, vamos ser sinceros. É um jogo perigoso que ela tá fazendo ali. Depois que eles se beijaram, se pegaram e tal, ela falou que ninguém podia saber disso. O Mesquita ficava a ver navios, a Duda encontrou outro porto seguro, ela e o Matheus foram pro piquete, o clima esquentou. E aí eles correram para a casinha da árvore e logo após esse beijo, eles selaram o pacto, que foi quebrado pela própria Duda depois. Disse aí a Duda, ninguém pode saber disso. Aí o Matheus pergunta assim, mas por quê? Você ficou com ele? Se referindo ao Mesquita. Aí a Duda fala, não, eu juro por Deus. Tu também não ficou com ninguém, né? Aí o Matheus fala, eu até queria, mas eu não fiquei com ninguém. Aí depois disso, Duda voltou ali pra festa, foi conversar com a Saori. A Saori perguntou onde é que a Duda tava. Aí a Duda disse pra Saori que ela tava no banheiro. Deu pra ver que a menina é bem desenrolada. Aí depois, a Carol foi lá e perguntou assim pra ela, tu beijou quem, né? Tu beijou o Mesquita? Aí ela fala, não foi o Mesquita, foi o Matheus. Aí a Carol fala assim, o Matheus? Ela contou isso, gente, ela contou, foi ela que não se segurou. Aí a Duda fala assim, que o Mesquita faz tudo por ela, e ela beijou o Matheus. Ai, tu tá mais atraída pelo Matheus, é simples assim. Não precisa disso. Só que a Carol não gostou muito, né? A Carol não gostou. Aí depois a Carol falou, não tem problema, daqui a pouco você dá um beijo no Mesquita também e o Brasil sabe guardar segredo, diz Carol. Aí a Duda fala assim, eu errei, não errei? Aí a Carol fala, você não queria? Então foda-se, é gostoso e é isso que importa, disse Carol. Mas ela não gostou muito que a Duda tivesse beijado o Matheus, né? Enquanto isso, né, o Dudu tentava desenrolar a coisa ali com a Saori. Ele tentava ali, conversou algumas coisas com ela, que eu tentei identificar, mas eu não consegui, porque o som não é dos melhores. Quem acompanha o Play Plus lá na Play Plus, não, o Record Plus, já percebeu que a qualidade do som nas festas é muito ruim. Eles colocam ali praticamente todos os microfones abertos e aí você não consegue ouvir muita coisa. Você ouve muito o som externo, muita gente falando ao mesmo tempo, mas você não consegue identificar algumas falas para a gente perceber alguns dos detalhes. Então é muito, mas muito complicado assistir algumas festas ali no Play Plus. Mas o Dudu foi lá, ele não perdeu tempo, ficou investindo na Saori, dançou coladinho e até prometeu ajuda para ela no trato lá do cavalo. E aí ela falou assim pro Dudu, ser pra frente, né? Então, só para deixar claro aqui para vocês, eu vou mostrar o vídeo do Dudu e da Saori dançando, porque afinal eu não mostrei da menina dançando, da menina já, da Duda e o Mesquita o Mesquita não, o Matheus se beijando. Então tem que mostrar também o Dudu e a Saori dançando. Olha aí os dois, dançaram, mas dançaram. Dudu aparentemente está gostando da Saori. O problema do Dudu com relação a isso, e aí eu falo para vocês, é que ele quer só para ele. E isso pode ser um problema. Dudu ali pode estar num problema complicado. Vamos explicar isso melhor para vocês, assim, talvez, deixa eu explicar isso de uma outra forma, porque isso pode ser um problema para o Dudu. Porque assim, quanto mais o Dudu perceber que ele tá afim da Saori, e já deu pra ver que ele está, e aí a Saori vai se aproximando de outros caras, porque a Saori também tá ali pra jogo. Ela se colocou pra jogo, tá ali pra jogo e não tá nem aí pra isso. Não foi inclusive o próprio Dudu que disse que ela era uma biscate? Então, é disso que eu tô falando.
Se foi o próprio Dudu que chamou ela de biscate, então, né, não tem muito que a gente possa falar com relação a isso. Mas assim, conforme o Dudu tá ali se sentindo atraído por ela, os dois vão se envolvendo mais e ela vai se envolvendo com outras pessoas, o Dudu pode começar a ter crises de ciúme. E aí ele pode mostrar um lado que não é tão legal assim, o lado vingativo. É bom ele tomar cuidado com isso também, tá? É bom ele tomar cuidado com esses envolvimentos, é bom ele tomar cuidado para que, né, se ele precisa segurar essa ideia de que ele ali tá pelo entretenimento e tal, ele também precisa cuidar para que isso não vire um grande problema para ele. Porque assim, né, não tem como a gente não dizer o contrário, não tem como a gente não falar do contrário. Ele ficou ali falando, dando ali, né, uns beijos assim no rosto da Saori, os dois não chegaram a se beijar e tal, mas ele ficou ali dando em cima da Saori. E só para completar mais um pouco esta festa, a Carol foi servir de cupido. A Carol serviu ali de cupido, ela queria formar casais e tentou empurrar a Kati para o Will. E aí ela fala assim pro Will, vai lá, dá uma sapecada na Kati, é aniversário dela. E ela fala também para ela que ela ia pegar a camisinha para ele. Oh, que amiga é essa, né? Que amiga. Aí ela fala assim, faz bem gostosinho, que não vai dar em nada. Mas o Will não quis, não. O Will falou que não, que desse jeito não. E eu não tiro a razão dele, porque desse jeito também não dá. Aí continuou a festa, o Matheus ali continuou circulando na festa, Duda ali se dividindo entre os dois, o Wallace deu um conselho ali, percebendo que o Mesquita estava vendo a Duda andando daqui para lá, de lá para cá com o Matheus. Aí ele falou que ele precisava impressionar a Duda, para que a Duda visse as qualidades dele, que ele tinha que ficar impressionando ela, para que justamente ela veja as melhores qualidades dele, e que ele não tinha que ficar também parado vendo ali a Duda e o Matheus juntos. Pois é, basicamente foi isso aí, basicamente a festa rendeu só nessa parte. Eu assisti a festa toda, gente, tá? Não na hora, porque eu tava gravando, eu tava aqui com vocês, tá? Mas eu deixei gravando e depois eu fui rever o arquivo dessa festa. São 4 horas, obviamente que eu não assisti 4 horas de festa, né? Eu revi o arquivo, assisti acelerado, excluí partes que não interessam e fui direto para as partes que interessam. A festa rendeu muito nessa parte ali, rendeu muito nessa parte dos casais, a festa rendeu e foi muito para esse lado, mas tá? O resto da noite foi só isso, foi meio chato esse resto da noite aí. Eu achei bem chato isso. Aí depois no final das contas, tá? No final das contas, foi só isso. Aí o Wallace contou pro Mesquita que ele também já se estranhou com o Chia, que os dois estão ali num clima que não tá muito legal. E aí o Wallace disse ali que o Chia tá ali sendo chato, que vai rolar tanta coisa nessa casa, que o Mesquita já se estranhou com o Chia, que tá uma doideira entre eles, e que eles pensam que o Wallace não tinha entendido a jogada. O Wallace estava querendo dizer para o Mesquita que ele percebeu que o Chia está querendo criar uma rivalidade para tirar um proveito disso. Foi basicamente isso que o Wallace quis dizer para o Mesquita. Enfim, gente, foi só isso, tá? A noite foi só isso. Aí terminou a festa. Depois que terminou a festa, veio aí o caos. O pós-festa. Obviamente que não foi aquele pós-festa explosivo que normalmente acontece na fazenda. Mas foi um caos, não deu para dizer. Teve ali um peão surtando, teve travesseiro sendo batizado no rego de um dos caras,
e acusações ali pesadas rolando dentro do quarto. Tudo começou ali com as pequenas faíscas. Will e Ioná se estranharam por causa de uma garrafa. Nesse momento aí a festa tinha terminado, só que o Will levou uma garrafa de bebida para dentro da casa, o que não é permitido, não pode levar essa garrafa. A Ioná reclamou, aí a Ioná disse ali, bota lá na porta isso. Aí o Will falou, tia, calma aí, puta que pariu, você não faz porra nenhuma e fica gritando, vai tomar no cu também. Disse o Will pra Ioná. A Ioná falou, zangou, foi? A Ioná, com aquele jeito debochado dela, ela mais desestabiliza ele do que o resto. Aí continuou toda uma gritaria, todo mundo ali trocando de roupa. Aí sugeriram começar uma guerra de travesseiros no quarto. O Chia que começou isso, tá? O Chia pediu pra Carol, vamos fazer uma guerrinha de almofada no quarto, pois já tem gente dormindo. E aí os dois começaram. Aí pegaram lá os travesseiros, começaram a jogar. Aí o Fernando ficou irritado com isso. Aí o Fernando se irritou e gritou, eu vou passar merda nesta porra. Gente porca, vem dormir agora aqui. Ele pegou os travesseiros e ficou esfregando no rego dele para marcar território. Sério, o Fernando, ele é muito surtado. E não que eu não conhecesse ele, tá? Na Grande Conquista eu já sabia muito bem quem era o Fernando. Por que é que lá na Grande Conquista o Fernando conseguiu sair da vila e chegar na final e na Fazenda ele não vai tão longe? Sabe por quê? Porque lá na Grande Conquista, ele era amigo de um dos favoritos. A gente tinha dois na Grande Conquista. A gente tinha o Haddad e a gente tinha o Caio. Ele era amigo e ficava grudado o tempo todo no Haddad. Agora, na Fazenda, as coisas não são necessariamente assim, né? Desculpa, gente, se vocês ouviram, acho que a minha mão bateu aqui no suporte. Na Fazenda, as coisas não são assim. Ao contrário, na Fazenda as coisas são muito, mas muito diferentes. Inclusive o público é completamente diferente. Completamente diferente. Mas ele continuou, tá? Ele continuou com esse surto dele e tal. Gente, foi praticamente um surto, não dá pra gente dizer isso. Aí ele surtou, passou lá na bunda. Aí teve outro momento ali da Duda com o Will e tal, teve todo momento, a Carol reclamou que o sapato dela tinha sumido, aí a Carol jogou a almofada na Duda, dizendo, sai daí, sua vagabunda, porque ela tava ali perto do Will, aí a Duda depois se deitou ali com o Matheus, aí o Matheus nem ficou muito tempo ali, tá? Aí o Valério, então, se revoltou com a Duda. Ele ficou revoltadíssimo com a Duda, tá? O Valério disse que ela era uma cachorra. Uma cachorra dessas, disse Valério. Gente, ele estava muito revoltado. Revoltado assim, agora eu não entendo o porquê, tá? Eu não entendo. O que foi que ele falou? Que a Duda estava desrespeitando os avisos da produção. Aí a Carol fala aí, dá um jeito, Magrelo, para, se acomoda. Aí o Valério começa a gritar, a Duda acha que ela tá na casa dela. Para de sussurrar ou se manca, vaza pra tua casa, sua engraçada. Aí o Nizam, com todo respeito, porra, ninguém aqui é criança, tem gente querendo dormir, tem gente que trabalha de manhã. Aí o Dudu falou, o que foi, Valério? Aí o Valério falou, a mais engraçada, a mais jovem, já deu. Não tem fazenda em si, sem bicho, não querem? Ah, então vai tomar no cu a planta aqui, ó. E ele faz assim com o dedo. Aí depois a porra não lava uma louça, não lava um prato, não cuida dos bichos, disse Valério. Aí ele partiu pra cima da Ioná. Tá com problema psicológico? Vaza. Chega lá e chora. Se trata ou toca o sino. Se trata ou toca o sino.
Eu vou mostrar um trecho no vídeo pra vocês verem. Aí depois ele chamou a Duda de cachorra. A Carol, inclusive, foi lá. Caralho, Maria, a filha tem direito à réplica, disse Carol. Aí a Duda falou assim, eu nem consigo responder agora. E aí o Valério fala assim, qual é o argumento que tu tem, menina? Que uma cachorra dessas tomar no cu. Aí a Carol disse, não tá escrito nada no contrato sobre horário de dormir. Vai se fuder você também. Vai falar nada, Duda. Aí a Duda falou, eu vou ficar quieta e amanhã eu converso com o Valério. E aí a Duda fala que o Valério tava falando merda. Depois a Duda disse que durante o dia eles iam conversar, que ia deixar o pessoal dormir. Aí o Valério falou, vocês estão jogando almofada, kikiki, kkk, não tem nada pra conversar não. Aí a Duda fala, foda-se pra você. Aí o Valério fala, os seus fãs conversam comigo depois, seus fãs. Aí o Valério continua, para de cochichar, a chamada foi por isso. Aí a Duda fala, se você tá incomodado, vai lá, desce e bate o sino. Aí o Valério disse, vaza você, vai cochichar na sua casa. Valério, a planta mor. O Valério, assim, que não faz nada mesmo. Nada. Nada. Ele só cuidou dos porcos na primeira semana porque a Rayane colocou ele lá. Essa semana que ele não tá fazendo nada, porque o Dudu usou de uma estratégia de deixar algumas pessoas descansarem. O que foi que o Valério fez? Nada. Nada. Do mesmo jeito. Então ele quer falar dos outros, mas ele tem que prestar atenção também que ele não fez nada e que ele não faz nada. Aí a Duda, depois disso tudo, ela foi lá e falou, conversou ali, que ela não gostou dessa atitude do Valério, tá? Que ela não gostou dessa atitude dele. Ela falou pra Saori, o Valério saiu falando que eu dou pra todo mundo e sei lá o que, porque eu fingi que ia deitar com o Will. E ela falou que o próprio Valério tinha falado para todo mundo que o Valério dava para todo mundo. Disse ali, Duda contou que o Valério disse que ela dava para todo mundo. Aí a Saori fala, nossa, que preguiça eu tô desse cara. Aí a Duda fala, que ridículo, eu também tô com preguiça dele. Aí no final das contas, né, não teve lá muito mais coisas. O Dudu acabou dormindo com a Saori. A Yoná dormiu sozinha na sala. E a noite terminou assim. Mas como eu fui justo, eu vou mostrar o outro trecho do vídeo aqui para vocês verem a gritaria lá do Valério, tá? É só um trechinho, porque a Record fica pegando no pé da gente. E aí se a gente ficar passando esses trechos assim, é a gente que se lasca, né? Então vamos lá ver um trechinho aqui, rapidinho, olha só. Língua dos bichos. Tá aqui, ó. Ô filho, Reage. Toca. Tá aí, né? Vocês estão vendo, vocês estão acompanhando. Valério tava que tá. Olha aí o Valério. O cara mal aparece, olha só. Aí chega lá, chora. A mais velha sou eu. bota o microfone, sou Valerinho. eu. Bota o microfone, Valerinho. Aí a velha chora. Se trata ou toca o sino. Se trata ou toca o sino. Caralho, filha. Minha filha tem direito à réplica. Vai, filha. Então tá aí, né, gente? Desculpa, tava sem som. E aí o Valério é outro que não faz nada nessa casa. Reclama dos outros, mas também não faz nada. O que que o Valério fez de útil na casa nesses dias? Digam aí pra mim, o que que foi que Valério fez de útil? Porque até agora eu não sei. Até agora eu tenho certeza, eu não sei nada que o Valério tenha feito de útil. Sério, homem chato também, homem chato, e é chato. Ai, galera chata essa. Aí de manhã, gente, o que que aconteceu de manhã? Já que a gente tá fazendo aí essa timeline. A Rayane foi lá pentelhar o Dudu,
A primeira tarefa do dia também já começou com faíscas entre o Dudu, Carol e Rayane, e as duas não pouparam críticas ao desempenho do Dudu como fazendeiro, e a paciência dele também se esgotou bastante rápido com isso. Primeiro foi o perrengue da vaca. Durante a ordenha da vaca, aconteceu o estupim. Carol e Rayane se irritaram com a lentidão do Dudu e a falta de ajuda. Aí a Carol falou, não é muito lerdo. Aí o Dudu... Teve um momento que o Dudu perguntou assim pra Carol se ela não queria ajuda. E aí ela disse que não. Ela falou ali que tava difícil por causa da unha, mas depois ela disse que não. Uai, vai fazer ordenha da vaca com uma unha grandona, tu não vai conseguir nunca, né? Nunca vai conseguir a ordenha dessa vaca. E aí depois teve um momento ali que a Carol pediu um alicate para cortar a unha, para ela conseguir fazer o trato com a vaca. E aí a ajuda não veio. E aí ela falou assim, qualquer coisa eu dou esse leite na sua cara. Ela ali chateadíssima com o Dudu. E aí fora isso, tá? Fora isso... A Rayane também continuaram ali. A Rayane falou, Dudu, a gente aqui tá desde cedo, ajuda a amarrar a vaca. A gente não consegue amarrar sozinha a vaca não, disse aí a Rayane. Aí depois a Rayane lá, tratando do búfalo, ela reclamando. Aí a Rayane se estranhou com o Dudu. Aí o Dudu falou, não é a minha função. Aí a Rayane, é sim, se a Carol não tira a unha, é a sua função. A minha é aqui tirando o cocô e você tem que me ajudar. Aí o Dudu fala pra ela, eu te ajudei por 2 dias. Aí a Rayane fala, e vai ajudar os 5. Não tem ninguém na baia. Não consigo sozinha. Aí o Dudu fala pra ela assim, fala, você consegue sim. Aí a Rayane, então tá bom, da próxima vez eu fico te esperando pra você me ajudar. E se eu não conseguir, você vai fazer. Aí o Dudu, você consegue sim, descansa um pouco. Com aquele jeito pleníssimo dele. Aí a Rayane, eu não consigo, Dudu. É muito pesado e a minha mão tá doendo. Olha o tanto de eu já juntei de cocô. Não é pressa não, meu amor. A minha coluna tá doendo. Eu sou mulher, cara. Aí o Dudu fala, a coluna de todo mundo que faz isso aqui dói. Não é só a sua. Sério, gente. Aí que eu falo uma coisa assim com relação o discurso da Rayane. Porque ela vem falando que ela é mulher, que ela luta pelos direitos da mulher, que luta pela igualdade e tal. Então, desculpa, se você tá lutando pelo direito das mulheres e pela igualdade, então você não pode reclamar de um serviço pesado como se você quisesse dizer que isso é exclusividade de homem. Se você ali está reclamando disso, então logo você está querendo um tratamento diferenciado. Sério, ela não se enxerga, eles não se enxergam. E aí ficaram ali gritando com o Dudu e tal. E o Dudu levou a fofoca, tá? O Dudu levou a fofoca lá pra Ioná. Aí os dois criticaram a Carol e a Rayane pela maneira que ele foi tratado. Aí a Ioná falou que ela era uma menina baixa. Aí o Dudu fala assim que independente de quem fosse, se fosse o fazendeiro ou quem tivesse na baia, tinha que tratar com respeito, não tinha que tratar ali com desrespeito, como ele se sentiu desrespeitado, não. Sério. E aí essa briga rendeu bastante. A Ioná falou, é muito baixa essa menina. Ela acha que vai ganhar o programa assim, desesperada. É um desrespeito aos animais. Eu não faria nunca de ficar xingando na frente dos animais. Aí o Dudu fala assim pra Ioná, não vai ter outro fazendeiro tão xingado como eu fui. Aí teve um outro momento ali, que foi já a Duda. E aí, enquanto o negócio estava pegando fogo ali, o Dudu conversando com a Ioná e lascando de falar mal dos outros ali, veio a conversa da Duda com a Carol. Nessa conversa com a Carol,
a Duda revelou as acusações que ela considera graves do Valério. Disse aí a Duda, ele falou, você é uma cachorra lá fora, você come todo mundo, você é uma cachorra. Sério. Aí depois ela conversou com o Dudu e aí falou pro Dudu a mesma coisa. E aí, no final das contas, ela acabou atribuindo isso a ciúmes. Segundo a Duda, o Valério estaria com ciúmes dela com o Will. Querendo dizer que o Valério estaria interessado no Will. Não que eu duvide, mas... assim. Porque ela falou que o Valério contou dentro da casa que ele dá pra qualquer um. Que ele vive pegando qualquer homem ali. Na balada, pelo menos, né? Eu não sei porque eu não conheço o Valério, não sei como é a vida dele. Mas eu posso falar daquilo que ele próprio falou dentro da casa. E a Duda falou, não é ele que ficou falando que fica dando pra qualquer um? Agora vai me chamar de cachorra? E aí ela atribuiu isso ao surto de ciúmes. Falou a Duda, começou a me chamar de cachorra porque o Will me chamou para deitar com ele. O Will me chamou para conversar com ele no chão. O Valério escutou e ficou falando, você é uma cachorra, você dá para todo mundo e ele come todo mundo lá fora. Ela tava muito pé da vida com o Valério. E ela falou que ela não ia se sentir desrespeitada, não. Ela não ia aceitar ser desrespeitada. E aí ela disse que não ia suportar, que não ia aguentar isso, tá? Que ela não ia gostar disso. Aí no meio disso, teve um momento ali que a Carol, que a Duda perguntou pra Carol se a Rayane tinha ajudado no trato dos animais. Aí a Carol falou que a Rayane ajudou, que ela fez as coisas direitinho. Aí ela aponta pro Dudu e disse, aquele ali não serve pra nada. Pega 3 deles e não pega 3 dele que não serve um. Ela tá com muito ranço do Dudu. Ela tá com muito ranço. E isso vai acabar fazendo mal para ela mesma. Porque quando ela cair na roça, ela vai se lascar. Quando ela cair na roça, é ela quem vai se lascar no meio disso tudo. Aí teve um outro momento ali que o Dudu tava conversando com a Ioná. E aí a própria Ioná, o próprio Dudu e depois a Ioná disse que o Valério era com ciúmes mesmo do Will. Disse aí o Dudu, a Duda já tinha se comprometido com o Matheus e não quis dormir com o Will. Só dessa iniciativa do Will querer dormir com ela, o Valério falou, você tá pegando o povo e ele pega todo mundo lá fora. Ciúmes do Will com ela, disse o Dudu. Ela fala que a vontade que tem agora é abraçar o Will na frente do Valério, mas não faz isso em respeito ao Matheus, porque o Valério chamou ela de cachorra. Aí a Ioná fala assim, mas o que o Valério tem a ver? Se a menina quiser, ela pode ficar com a casa inteira. E pode. Não tem obrigação nenhuma, tá? Mas isso pra mim é falso moralismo, inclusive. Ela não tá fazendo nada de errado. Nunca esteve fazendo nada de errado, inclusive. Eu posso não concordar com o estilo de vida e as atitudes dela, tudo bem, mas até o momento ela não fez nada de errado. Quem está fazendo alguma coisa de errado aí, tá? Quem está fazendo é o Valério, com esse discurso de cachorra querendo ofender. Como se ele não fizesse a mesma coisa. E dizem, ele próprio falou lá dentro, ele faz pior. Então, esse discurso para mim não cola muito. Aí os dois lá conversaram, pediram desculpas, Duda e Valério ali conversaram na piscina, ele se desculpou, ela aceitou as desculpas, aí os dois botaram um ponto final na treta. E aí a Duda falou assim, você falou, você dá pra todo mundo, você nem me conhece, você nem sabe que eu sou. Aí o Valério fala, eu não falei isso. Aí a Duda fala pra ele, você falou sim, eu aceito as suas desculpas e pra mim tá zerado. Aí o Valério fala assim, eu fiquei incomodado com as pessoas me chamando de planta. Foi o conjunto da obra. Mas tu é uma planta, Valério, tu não faz nada, nada, absolutamente nada nesta casa. Nada. É um zero que não entrega nada ali.
Aí no meio disso, no meio dessa reconciliação, o Fernando foi lá, começou a reclamar do Matheus, que acabou a bebida antes da hora, chamou todo mundo de mesquinho. Aí a Carol continuou dizendo ali que o Matheus, ela não citou o nome dele, mas ela falou que o cara pegou a bebida, não deixou nada pra ninguém. Aí o Valério se meteu e disse que quando ele deixou o copo dele na mesa, quando ele voltou, não tinha mais nada. Aí o Fernando fala assim, tem que parar com isso, gente. A gente tem que ficar agarrado com as coisas, disse aí o Fernando. Tá chato isso, né? Tá chatérrimo, chatérrimo. Aí teve um momento ali que a Rayane disse que ela estava com muita dor nas costas e que o Dudu ia ter que se virar sozinho, porque ela ia, se a dor continuasse ali, ela ia tomar uma medicação, ela ia pedir atendimento médico, ia tomar a medicação, e aí nesse negócio de tomar a medicação, o Dudu ia ter que se virar, que ela ia dormir mesmo, que ela não estava nem aí para ele. Aí depois ela reclamou da Saori com a Michelle, e aí ela falou ali que a Saori não estava ajudando em nada, que a Saori é uma das meninas que não faz porra nenhuma na casa, que a Saori vê as coisas acontecendo, pegando fogo, e a Saori não faz nada para ajudar. Aí depois a Rayane falou, se a minha coluna travar e o Dudu não for me ajudar, ele vai ficar sozinho, eu vou tomar o meu remédio, a injeção, e eu vou ficar deitada. Aí veio a punição do dia. E eu tô achando que o Carelli tá pegando muito leve com essas punições. A Tamires pediu uma água para beber. E aí ele levou uma garrafinha de água para ela na porteira. Só que da porteira aonde a Tamires está é a área dos animais. Não pode levar alimentos para lá. Nada, nada. Enquanto estiver tratando os animais, não pode. E aí ela bebeu a garrafinha dela e veio a punição logo em seguida. Veio essa punição logo em seguida. Aí o Dudu falou, eu espero que não seja a água. Aí a Tamires falou que ela acreditava que não fosse. Aí o Dudu falou assim, né? Se for a água vai aparecer. Não o nome da pessoa, mas o que foi, qual foi a razão. Aí a Tamires falou, não, eles não vão falar a razão. Aí no meio disso, todo mundo ali ficou reclamando, meu Deus, mais uma punição. Aí o Valério e a Michelle continuaram reclamando que tem gente na casa que não faz porra nenhuma, tem gente aí que não faz nada, que não entrega nada. Aí o Will falou que ele estava com nojo do Wallace, porque o Wallace estava cuspindo na própria bebida para as outras pessoas não pegarem a bebida dele. Aí qual foi a grande da punição ali? Qual foi a grande da punição? 12 horas sem piscina. Tamires levou a garrafinha para a área dos animais, com isso eles ficaram 12 horas sem a piscina e sem o ofurô. Aí o Nizam falou assim, né? Foi a água que você deu para Tamires, falando aí pro Dudu. E aí a Tamires falou, eu tomei da escada. Aí o Nizam falou, só que você tá do lado de lá da porteira, aí não pode. Realmente não pode, tá? Do lado de lá da porteira não pode. Aí eles interditaram e não teve mais piscina, acabou o dia de piscina deles. Aí lá dentro a Tamires falou, depois dessa, agora que eu sou o alvo mesmo. Aí o Dudu fala assim pra ela, não é tão alvo assim porque tem isso aqui. Se referindo aí ao chapéu. Aí depois começou toda uma conversa ali do Dudu com a Ioná. Aí a Ioná também começou a reclamar ali porque o pessoal ali tá fazendo a fiscalização da comida. Começou a mexer ali e ela perguntou pro Will, pra que tanta fiscalização na comida? Aí a Ana fala assim, por que vocês não curtem a festa? Vocês ficam só nesse negócio de fiscalizar. Aí o Will falou, é porque veio uma pessoa com 3 copos na mão.
Aí a Ioná fala assim pra ele, mas isso é da outra pessoa. Não é de você fiscalizar, você tá numa festa. Eu fui abordada por causa disso. Aí o Will falou, você só bebe água? Se todo mundo viver bebendo água, vai ficar sem água lá. Aí a Ioná falou isso, não é isso, é que vocês estão deixando de curtir a festa para ficar enchendo o saco dos outros. Aí o Will falou assim, a partir de agora, os drinks e bebidas serão contados para não faltar. Ah, gente, chato. É chato, essa galera é chata. Daí eles não percebem por que o público vai criando o ranço deles. É uma gente chata, querer controlar tudo aí. Aí depois teve uma outra cena ali, que a Carol escutou a Maria reclamando que algumas pessoas se sentem no direito de destratá-la. E aí ela se posiciona. Aí a Carol fala assim, ô Maria, eu não toquei em você não, era o Fernando, foi ele que desviou. Aí a Maria fala ali que ela não estava falando da almofada, que ela estava falando ali que as pessoas não têm o mínimo cuidado para falar com ela, com aquela coisa de princípios, sei lá o quê. Aí eu fico pensando, mulher, o que tu tá fazendo nessa casa então? Se tudo aí é sobre princípios, isso e aquilo, você tá no lugar errado, é melhor você ir pra igreja. Porque você tá num reality show. E aí, ninguém vai ser 100% educado com você, não. Tá? Ninguém. Aí a Maria fala que, no geral, as pessoas não respeitam mais e que cada vez as pessoas têm respeitado menos. Aí teve um outro momento ali que a Maria não gostou nem um pouco dessas atitudes. Aí a Carol falou que a Maria estava militando. Aí a Maria falou que isso não era uma questão de militar, e que era uma questão de princípios, que as pessoas tinham que ser respeitadas. Aí a Maria vira e falou assim, eu não estou falando com você, você trata todo mundo igual, eu estou falando de algumas pessoas que eu não vou dizer, que não tratam todo mundo igual. Eu não estou falando de vocês, mas eu estou falando que tem uns que respeitam mais e tem outros que respeitam menos. Chata. Aí depois a Carol e a Rayane, unidas pelo ranço, disseram ali que o Dudu se lascou, porque se o Dudu tinha armado ali alguma coisa para fazer elas brigarem, no final elas não brigaram. Carol e a Rayane dizem que o tiro do fazendeiro saiu pela culatra, não tá tendo entretenimento. Mas o Dudu falou pra ela que colocou ela pra se superar. Não foi o que o Dudu falou? Que ela ia se superar. Vamos que você vai se superar. Vai ser algo positivo pra você, pra sua vida. E aí, olha só. A Anne falou, o Dudu deve estar se mordendo. Tudo que ele achou que a gente ia fazer, brigar pra ter entretenimento, no cu dele que teve. Aí a Carol falou, não tá tendo entretenimento pra ele, mas pra gente tá tendo. Aí a Rayane falou, ele tá puto, porque a gente segue fazendo e depois pega firme com ele, ganhando de novo, manda ele pro mesmo lugar pra que ele não saia mais. Tem que botar ele pra fazer as coisas, disse Rayane. Aí a Carol fala, eu achei muito errado da parte dele, porque ele não sabe fazer. Aí a Rayane começou a dizer que era muito falso. Aí depois a Rayane, que se acha especialíssima em jogo, disse que o Dudu não vai longe nesse jogo porque está mexendo com ela. Que o Dudu tá ali mexendo com ela, porque o Dudu tá fazendo muita maldade, né? E vocês sabem, ela é namorada do Belo. Ela não falou isso, né? Ela não citou isso, mas ela quis dizer, o Dudu mexeu com quem não devia. Aí a Rayane falou, se eu pegar esse chapéu de novo, eu vou botar ele pra aprender. Aí a Carol falou, quando o próximo fazendeiro vier, tem que botar ele pra fazer esse serviço. Aí depois a Carol grita, esse menino não vai longe não, as pessoas não gostam de muita maldade. Aí a Rayane fala, não vai mesmo. Aí a Carol citou a Ruivinha de Marte. Ruivinha de Marte. Aí ela disse que a Ruivinha de Marte foi eliminada na Fazenda 14
Porque a Ruivinha de Marte não se posicionava. E aí, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Nada. Absolutamente nada. Aí, lá no fundo, a Ioná falava assim: o erro dessas meninas é estar indo na onda dos meninos. Se a Maria começar a fazer besteiras, vai ser pior para ela. Aí ela falou ali também da Carol e da Rayane, citando ali que elas estão acabando de dar força pro Dudu. Então mesmo, tá? Elas estão dando muita força pro Dudu. Aí depois a Carol, a Ioná falou ali que ela percebeu que a Renata tá muito planta, que a Renata tá calada, que a Renata mal aparece. Aí a Ioná contou pra Carol uma fofoca que ela ouviu do outro grupo, que pediram expulsão, e até agora ninguém sabe o que aconteceu ali. E aí o resto da tarde foi só na fofoca mesmo. Aí a Saori disse ali no meio da fofoca que é hora de colocar a Rayane na roça. Aí a Carol discordou que não era hora de colocar. A Duda disse que é muito cedo para ir a Rayane agora, que o corpo, que ela tá muito quieta. Aí a Saori fala: não, todo dia é uma briga. Aí a Ioná fala assim pra ela: deixa ela fazer um VT pra ela se queimar sozinha. Quanto mais ela fica aqui, mais ela vai se queimar. Porque ela mesma disse que veio pra limpar a imagem dela lá fora. Pois agora ela vai se sujar mais. Aí depois falaram ali que a Michelle podia ser indicação do Dudu, que o Dudu podia ir em cima da Michelle. Aí a Duda depois disse que o Dudu podia mandar o Guilherme, que também não faz nada. Aí a Saori começou a dizer que a Rayane é muito impulsiva, que a Rayane ali, ela age sem pensar e isso acaba prejudicando ela. E aí a Carol fala que o Toninho é uma cobra e que elas também podiam votar nele, ou então o Dudu podia indicar ele, que era uma opção. E aí a Saori disse que para ela a única pessoa que não deveria ir para a roça era justamente o Chia. Aí depois o Matheus foi lá na casinha da árvore, foi conversar com as meninas ali. Enquanto isso, a Rayane disse que o Dudu está tirando o pior dela. Disse a Martina que o Dudu não tá nem aí pra nada. E aí a Rayane disse que ele era muito instável, imprevisível, que ele gosta de tirar o pior das pessoas o tempo inteiro. E tu também não, né, Rayane? Porque foi tu ali que começou a fazer todas essas histórias. Aí a Tamires foi fazer alguma coisa ali na cozinha. A Michelle tava lá. Aí a Tamires viu a Michelle rondando a cozinha porque ela estava fazendo alguma coisa. E aí ela falou assim pra Michelle: essa cara de monstro que fica olhando pra gente igual uma cara de demônio, sua porca. Sério, gente, sério mesmo. Aí depois foi o Fernando lá pra casinha da árvore, aonde tava a Saori e os aliados do Dudu, falando que a Tamires quis criar um alvoroço, porque a Tamires acha que ela tava na escola, porque ela é ex-namorada de um sujeito que ganhou um reality desse jeito, criando confusão com as pessoas, e que ele não tinha nenhum problema com ela, e agora ele tem. E aí ele saiu rondando pela casa procurando votos para botar a Tamires direto na roça. E aí depois, né, para complementar a tarde, o Dudu fez ali uma massagem, se eu não me engano, tá? Na Tamires. Depois, lá que o Fernando continuou e as meninas continuaram ali fazendo toda uma trama, veio o aviso para o Dudu escolher as pessoas que iam curtir uma tarde no rancho do fazendeiro com ele. E aí ele escolheu a Gabi Spanik, a Duda e a Tamires. Aliás, desculpa, ele escolheu a Saori, a Gabi Spanik e a Tamires. Aí a Carol foi gritar ali dentro, mas a Carol não sabe, foi que a Ioná pediu pro Dudu levar a Gabi Spanik. Segundo a Ioná, porque a Gabi estava se sentindo muito deslocada.
Aí ela também confessou que ela tá se sentindo ali sem prioridade no grupo, que ela se sentiu ali rejeitada, que as pessoas não apoiaram ela na votação passada. E aí a Ioná até falou, eu não sou prioridade de nenhum de vocês. E aí o Dudu fala, e você acha que eu sou prioridade de alguém deles ali? Eu também não sou nenhuma prioridade. Aí a Ioná fala assim, é tudo muito óbvio pra mim, eu só queria conversar com você e dizer que eu entendi, tá tudo certo, já tá claro e óbvio, não se preocupe, disse aí a Ioná pro Dudu, dizendo que ela também sabe que ele não é nenhuma prioridade. Aí o Nizam reclamou que o Dudu estava falando baixo e a produção não estava dando nenhum aviso para ele. E a Carol dizendo que assim que o Dudu bater numa roça, ele vai embora porque ele não levou a Ioná pro rancho do fazendeiro. E aí começou o rancho do fazendeiro e eu tô aqui com vocês, então isso aí eu vou deixar para ver daqui a pouco, e aí no próximo vídeo eu falo mais para vocês. Só pra gente terminar, o que eu posso dizer? São eles próprios que ficam dando força pro Dudu. Aí o Dudu ganha um programa desses e eles vão ficar sem entender o porquê, né? São eles que acabam ajudando o Dudu a ganhar. São eles, só isso. Não tem muito que a gente possa dizer da estratégia de burrice que eles têm, né? Não tem muita coisa. Mas enfim, gente... Daqui a pouco a gente tá de volta para comentar aí alguma coisa que a edição trouxe a mais e que não deu pra gente falar aqui e tal. E pra gente falar do rancho do fazendeiro também, as estratégias do Dudu e tal, porque ele falou algumas coisas ali, tá? O que ele pretende fazer. Eu assisti uma parte do rancho, não deu pra eu ver tudo, eu vou assistir o gravado, depois eu falo com vocês o que foi que aconteceu. E a gente fala mais tarde, tá bom? Beijo pra vocês! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.